de histologia. Então, vamos começar aí, tecido osso. Deixa eu deixar o chat aberto, que eu vou vendo o que vocês vão falar. Então, só é importante saber, assim, até por questão teórica mesmo, né, que a gente tem os osteoclastos, que são as células que vão reabsorver a matriz óssea, vascularizados, e eles vão ter ali, então, também terminações nervosas. Aí, só para a gente lembrar, né, que o periósteo ele vai estar mais externo e o endósteo ele vai estar mais interno. E aí a gente tem aqui, então, por exemplo, o osso compacto, revestido pelo periósteo aqui. Então, a gente também tem essas fibras de Sharpey aqui, que dá para a gente ver na lâmina. É difícil, mas dá para ver, que vão nutrir, né, esse osso. As artérias nutrícias e esses feixes perfurantes aqui de Sharpey, que vão prender esse periósteo ao osso compacto. E aí, dentro lá do osso compacto, a gente pode ter, então, essa medula óssea amarela, por exemplo. Então, o que a gente vê no osso compacto, né? Então, a gente, até o Magno fala assim, né? A gente acha que o osso é todo compacto, não tem nada, né? Ele é chamado de compacto, mas ele tem vários sistemas, né? Canais de Harvey aqui, que vão passar, então, os nervos, né? As artérias, vasos, enfim. Então, aqui a estrutura que a gente está vendo é a estrutura de um osso compacto. Então, o que a gente vê? A gente vê as lamelas, né? De tecido aí, que travou, de tecido colágeno, feito de fibras colágenas, deixa eu só confirmar, é só isso. Isso mesmo, são as fibras colágenas que elas vão estar, tipo, organizadas aqui em lamelas redondinhas, então lá na hora quando a gente vê elas dessa forma, né, essas lamelas, e na vida real elas são assim. Então a gente tem esse canal central que vai passar ali os vasos. Deixa eu ver aqui. Aí essa aqui é legal para a gente dar uma olhada no que, histologicamente, o que a gente vê. Então, aqui fora, a gente vê o periósteo. Aí aqui, olha, as fibras de Sharpey, tipo, prendendo esse periósteo ao osso, por exemplo. Aí a gente vê aqui o osso compacto, a gente também vai conseguir ver o osso esponjoso. E aqui o canal medular, que é o que eu mostrei aqui. Deixa eu só aceitar aqui quem entrou. Acho que eu não sei aceitar, não apareceu mais. Depois aparece. E aí, isso aqui, então, é a diáfise, né, do osso, onde a gente tem essa região de osso compacto. Aí, o que a gente tem de interessante, então? O canal de Harvey, que é esse canal que vai passar aqui, então, né? Artéria, veia e nervo, né? Olha aqui, o canal de Harvey passando tudo isso. E aí a gente vai ter o canal de Volkmann, que é esse canal que ele, tipo, comunica, tá vendo? Ele, tipo, comunica um ao outro, que aqui não dá para ver, mas é como se estivesse conectando um canal de Harvey ao outro. E aí é o canal de Volkmann. Então, aqui a gente vê o canal de Volkmann e aqui a gente vê o canal de Harvey. E aqui a gente vê, então, o sistema harvesiano, que é também chamado de ósseo, que é essas lacunas e dentro o canal de Harvey. Então, na hora que a gente vê lá na microscopia, o canal de Volkmann a gente vê como se fosse assim, olha, como se tivesse tudo ligadinho um no outro, e o canal de Harvey a gente vê ele sozinho. Aí aqui, já falei das lamelas. Aí olha como que é o osso, né? Lateralmente a gente consegue ver, então, aqui Volkmann, né? E Harvey bem aqui. E aí eles se comunicam. E aí a gente vê também os canalículos, onde vai ter, nos canalículos, onde a gente vai ter as projeções dos osteócitos. Porque a gente tem que lembrar que elas têm que se comunicar para poder nutrir. Lembra lá dessa imagem aqui? Os osteócitos, eles têm que se comunicar para poder ter a nutrição completa ali, para passar todos aqueles minerais, enfim, nutrientes importantes. Então, a gente vai ver também isso na microscopia óptica. Então, só para lembrar, a Perlota deve ter falado como que é um corte de osso. Lá na microtomia, pensa lá na microtomia, como que eu vou conseguir cortar osso, né? Não consegue. Então, eles fazem uma raspagem do osso. E aí a gente consegue ver, principalmente nessas lâminas que a gente tem no laboratório aqui, a parte mineral do osso. Tem lâminas que a gente vê também a parte orgânica.
E aí a gente vai conseguir ver as células. Mas, na parte mineral, a gente consegue ver principalmente, então, que tipo raspa o osso assim, e vai fazendo todos aqueles processos que a gente conhece. E aí a gente vê, então, que o ósteon aqui dentro, né, que é o sistema de Harvey. Aqui dentro a gente vê o canal de Harvey. A gente consegue ver canalículos, por exemplo. Essa imagem que eu peguei de alguém que mandou, inclusive, no grupo, tá? Aí a gente vai ter também o sistema maduro ou imaturo, mas não convém agora saber disso. Então, na prova, o que vocês precisam saber é que a perlada vai perguntar, identifica o osso, identifica o tecido, aí vocês podem colocar, né, osso compacto, né, ela aceita tecido osso compacto, e aí depois ela pode perguntar alguma característica desse tecido. Aí, por exemplo, ela é... Ah, gente, nossa, isso aqui é muito importante, que eu acho que todo mundo já sabe. O tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, eles são tecidos especializados de tecido conjuntivo. Então, é como se ele fosse um tecido conjuntivo especializado. Então, ela até coloca que é um tecido especializado de tecido epitelial. Não é de tecido conjuntivo. Aí ela pergunta também se é formado por trabéculas. O osso compacto não é formado por trabéculas, ele é formado por lamelas. Aí ela pode perguntar também que ele é revestido internamente por uma membrana chamada periósteo? Não, né? Ele é revestido internamente por endósteo e externamente por periósteo, né? Então, acho que todo mundo consegue fazer essa relação daqui, endo e peri. E aí, a resposta que ela espera, né, que vocês saibam que eles possuem lamelas que são organizadas aí, as fibras colágenas que se organizam naquelas lamelas ali que eu mostrei naquela imagem mais. Então, de osso compacto, ela pode pedir isso. De osso esponjoso, então. A gente tem que saber que o osso esponjoso, ele vai ter essa matriz óssea aqui, que é isso aqui. Ah, tá. Então, lembra lá do tecido conjuntivo, que a gente tem, então, células, e a gente tem muita matriz extracelular. Mesma coisa aqui, é um tecido conjuntivo, só que especializado. Então, a gente tem essa matriz extracelular corada em rosa, ela é bem eosinofílica. E aí, dentro da matriz, lembra dos fibrócitos, dos fibroblastos? Aí, dentro da matriz, a gente vai ter os osteócitos, que são as células especializadas ali que vão estar formando ali aquela matriz, né, compondo aquela matriz, e a gente tem os osteoblastos que eles ficam periféricos. Não confundir osteoblasto com osteoclasto, que o osteoclasto vai ser essa célula bem grandona, multinucleada, então ela tem vários núcleos, que vai estar muito acidófila, então ela vai estar com uma cor diferente dos osteoblastos e vai também estar na superfície do osso. Então, aqui, se ela te perguntar qual classifica esse osso, você vai colocar osso esponjoso ou osso trabecular, que ela aceita os dois, né? E aí, se ela te pergunta... Então, aqui, o que a gente está vendo? A trabécula óssea, né? Com a matriz extracelular bem eosinofílica, e aqui vai ser a cavidade medular. E aí, aqui a gente está vendo, né? Osteócitos, por exemplo. Aí, a gente vai ver aqui também, ó, osteoclasto, que vai estar mais externamente, osteócitos, né? E aqui o osteoblasto, nessa imagem aqui que eu peguei do slide dela, que vai estar na periferia, que vai ser a célula responsável, então, pela formação da matriz óssea. E o osteócito, que vai estar aprisionado na matriz. E o osteoclasto, olha como que ela é bem grandona, olha como que ela é diferente do osteoblasto. Opa! Uai, gente. Tô achando que essa aqui é osteoblasto. Desconsidera essa aqui, hein? E aí, osteoblasto ali. Osteoclasto é bem maior do que aqui. Enfim, beleza. Aí depois a gente vai... É bem tranquilo, né? Tecido ósseo, acho que é bem tranquilo. Então, tecido ósseo, então, fiquem atentos, então, à questão da formação. Eu acho que eu já vou falando a parte teórica junto, né? Aí vai falando rápido, mas aqui tá tudo desorganizado. Enfim, mas eu coloco aqui, ó, organização das fibras colágenas, então vocês têm que saber. Eu não lembro essa aqui que eu tenho as anotações, se é a prova A ou a prova B. Então, saiba que osso compacto, lamelas. Osso trabecular, né? Trabéculos, né? Esponjoso. Então, as fibras colágenas estão organizadas aqui em lamelas. O que mais de osso que ela pode cobrar? Tecido ósseo. Quais são as células do tecido ósseo e o que cada uma faz, né? Aí também tem naquela imagem ali explicando melhor o que é cada uma, né? As células. Enfim, acho que a parte teórica eu vou fazer depois, senão eu confundo.
Aí acabamos. Aí vamos para tecido cartilaginoso. O que a gente tem que saber de tecido cartilaginoso que ela cobra na prova? Não tem pericôndrio na fibrocartilagem. A gente vai falar lá na frente. E as fibras principais são colágeno tipo 2. Ela pergunta, tá? Então, cartilaginoso, que é o segundo que a gente está vendo, é 2. Não sei se assim vai gravar, mas enfim, né? E essas são as fibras de colágeno tipo 2. Então, é interessante, isso aqui é só curiosidade, ele é um tecido avascular, porque o tecido ósseo, ele é vascularizado. Esse aqui é um tecido avascular. Então, como que acontece a nutrição desse tecido? Pela passagem de água. Então, quando ocorre a tensão nesse tecido, essas cargas negativas elas vão se aproximar e isso vai fazer com que puxe água para dentro do tecido e junto com a água passe nutrientes e esse tecido ele seja nutrido. E ele tem na substância fundamental, né, na matriz extracelular dele, muito glicosaminoglicanos e ácido hialurônico. E isso, eles têm muita atração aí com a água, né? E aí ele retém muita água. Então, isso é muito interessante. Esse slide está disponível? Eu adicionei essas coisas hoje, então depois eu mando para vocês. Mas as imagens das lâminas estão disponíveis já. Então, quais são aqui as características, né? O pericôndrio, a gente tem aqui esse pericôndrio, que é um tecido conjuntivo aí que, né, reveste, enfim. Aí a gente vai ter as células aqui, progenitoras, não sei se a gente pode chamá-las de progenitoras, né? Ô, Ju, pode, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Lá do tecido ósseo, ele é vascularizado, né? Sim. O periósteo e o endósteo são só membranas ou eles vão ter papel na nutrição desse tecido? Porque no slide, eu fiquei confusa isso. No final, ela coloca que os dois têm a função de nutrição. É porque por eles que vão passar os vasos, né? Passa por eles, né? Olha aqui essa imagem. Eu imaginei isso. Eu falei assim, gente, isso para mim é só membrana, mas como ela tem poros, né? Ela deve contribuir para passar alguma coisa. Você pensa se esse periósteo ele não tivesse esses vasinhos que eu também não sei se pode chamar de poros, mas imagina se não tivesse. As artérias não entrariam e aí não teria nutrição, né? Então faz sentido ter, né? Olha o endósteo aqui. Para poder passar esses vasos, né? Então, sim, eles têm essa função. Eu acredito que seja por isso, tá? Mas não lembro o porquê. Mas faz muito sentido ser, porque é por ali que passa. Senão, né, não vai passar. Oi, Maria. Vou explicar. Tudo bem, Kelly? Deu certo aí? Depois eu posso ver para você também direitinho, para não falar nada só de achismo, né? Maria Clara perguntou a diferença. Eu vou falar lá na frente. Ainda estou no tecido cartilaginoso, mas eu vou falar assim. Então, gente, tecido cartilaginoso. Então, aqui. E a gente vai ter, então, mais externamente, mais periférico condroblasto, mais interno condrócito e pericôndrio. E a gente vai ter também os grupos isógenos, né? Então, por que a gente vê nas lâminas do nosso laboratório esse roxo mais intenso aqui e esse rosa mais clarinho aqui? Tem uma justificativa para isso. Então, aqui são os condrócitos, né? Pertinho dos condrócitos, a gente tem uma coisa que se chama matriz territorial, matriz cartilaginosa territorial. Essa matriz ela é composta principalmente por proteoglicanos. E os proteoglicanos, eles têm muita afinidade por hematoxilina. Então, eles vão se curar em roxo, assim, né? Mais ou menos. E eles vão ter uma pequena parte de fibra colágena. Já a matriz colágena interterritorial, ela vai ter mais fibra colágena. Lembra lá do tipo 2, né? E aí eles têm mais afinidade por eosina, então por isso que a gente vê essa cor rosa aqui e o roxinho mais intenso. A cartilagem hialina é a que está em maior quantidade no nosso corpo e a gente tem que saber os locais que mais tem. Lá no final a gente revisa. E aí o que a gente vê aqui? A gente vê esse espaço em branco que não é o citoplasma da célula. A gente não consegue ver o citoplasma nessa microscopia. A gente vê uma coisa que chama lacuna e dentro a gente consegue ver o núcleo dos condrócitos. Até que aqui dá para ver um pouquinho, né? O citoplasma. Então, aqui a gente vê os condrócitos, aí aqui seria mais ou menos um condroblasto, tá vendo? Bem pequenininho. E aí, quando eles estão juntinhos, a gente chama de grupos isógenos. Então, aqui, gente, assim, dica de aluna mesmo é a cartilagem hialina nas lâminas do nosso laboratório só vão ter essa cor. Então, a gente grava que essa é a cartilagem hialina porque tem roxo e rosa, né?
É a dica que eu dou. Então, aqui a gente tem os condrócitos, eles vão produzir, então, a matriz extracelular. Condroblasta, que eu até corrigi quem tiver que o meu slide estava errado, hein? Que são essas células mais fininhas. Lembra lá do fibrócito e do fibroblasta, que vai ser meio que o contrário, né? Aqui, os grupos isógenos. O que são os grupos isógenos? São os condrócitos que sofreram umas divisões recentes. E depois eles podem ficar juntos, né? Se separam. Aí depois a gente vai para a cartilagem elástica. Também, dica de aluna que eu saiba, só tem cartilagem elástica nessa cor preta. Não lembro se tem outra cor. Mas lembra que a gente pode também corar em hematoxilenozina. Mas eu acho que se for cair, ela vai cobrar essa aqui na cor preta. Aí a cartilagem elástica, onde que ela é encontrada, é importante a gente saber. E saber que aqui a gente também vai ter condrócitos. E eles vão produzir muita matriz extracelular com elastina. Por isso que a gente vai ver muita fibra elástica aqui. Aí depois a gente vai para cartilagem fibrosa, que também é chamada de fibrocartilagem. Isso aqui é questão de prova, né? Ela é a única dessas cartilagens que eu mostrei que não possui pericôndrio. Ela vai ter, então, fibroblastos. E é meio que uma mistura de tecido conjuntivo com a cartilagem alina, assim, mais ou menos. E ela tem menos condrócitos. E esses condrócitos, eles ficam alinhados na mesma posição. Aqui não dá para ver muito bem, mas tem umas outras lâminas que a gente consegue ver no estolo de Gade, por exemplo, que eles ficam mais organizados, assim, enfileirados, praticamente. Isso também é questão de prova. Condrócito, eu acho que tem mais atividade metabólica. Não sei te afirmar, vamos pensar. Não consigo te afirmar. Qual que tem mais? Mas eu posso procurar para a gente poder saber. Vamos para a próxima, então. Eu vou anotar essas dúvidas que eu não consigo responder para pesquisar no livro e depois falar com vocês. Aí, gente, já fomos aqui. Tá. Então, aqui ela até brinca, né? Que essa cartilagem é verde, que a fibrosa é forte e verde, igual o Hulk. Então, quando vocês virem lá, essa aqui, dá para vocês acertarem, nem precisa olhar no microscópio. A própria lâmina já tem a corzinha azul, então, assim, ela é muito fácil de acertar. Mas, né, ela tem essas características que a gente tem que saber aí. Tá. Aí depois a gente vai para tecido muscular, também muito tranquilo. O que a gente tem que saber? O músculo liso, a gente pode ver tanto em corte transversal quanto em corte transversal e longitudinal. E aí a gente vai ver algumas características dependendo desse corte. Então, se for um corte longitudinal, a gente não vê estrias. Então, o músculo liso, de cara, a gente não erra, porque ele não tem estria. Então, não tem como a gente errar, porque a gente não vê aquelas estriações. Já começa por aí. E o núcleo dele é central. Então, pega aqui uma célula e a gente vê o núcleo central. Então, essa é a grande diferença também dos outros músculos. Mas só da gente não ver as estrias, a gente já acerta. E também é importante saber que os núcleos, eles são fusiformes, eles são mais, assim, achatados. Então, músculo liso aqui, olha a lâmina de músculo liso em corte longitudinal, né? E aqui também, corte longitudinal, músculo liso. Aí a gente vem para o músculo estriado esquelético. Se ele é estriado, ele tem sarcômeros, ele tem estrias. Então, a gente já vai saber que ele é estriado. Então, a gente não vai escrever lá na prova músculo liso. A gente vai escrever pelo menos músculo estriado. Aí, a gente vai decidir se ele é estriado esquelético ou estriado cardíaco. Estriado esquelético, mesma coisa. Corte longitudinal, uma coisa. Corte transversal, outra. O que a gente vê? Estrias. A gente vê os núcleos periféricos. Então, a gente vê vários núcleos. Então, aqui, né, uma célula. Vários núcleos periféricos, ó, na mesma célula. Aqui fica mais difícil de ver, mas a gente consegue também. Então, essa é a grande diferença. Então, aqui... A gente só tem longitudinal no laboratório, não é? Não, porque na aula da Dani, eu já vi essas lâminas em corte transversal. Tem transversal, sim. Só que a perlata não mostra no transversal. Tipo, ela não dá essa evidência. Exatamente, é até mais fácil de identificar. Uhum.
E aí, como que a gente vai diferenciar, então, o estriado esquelético do estriado cardíaco? Muito fácil, porque a gente já passou pela hemorragia de choque, disco intercalar. Então, eu vi esses tracejadinhos, eu estou no músculo estriado cardíaco, porque o estriado cardíaco tem disco intercalar. E o músculo estriado esquelético não tem disco intercalar. Só aí a gente já acerta. E aqui, no músculo estriado cardíaco, a gente tem núcleos centrais também. Entendeu? E aí a gente vai ter também estriações, né? Obviamente. Então, músculo estriado cardíaco, essa aqui é uma lâmina do nosso laboratório de estriado cardíaco, com um núcleo central. Aí, por exemplo, por que essa aqui não é músculo liso? Primeiro, porque tem estrias, né? A gente já consegue ver. E porque o núcleo, ele não está num formato mais fusiforme. Beleza. Acabamos essa. E depois a gente passa a parte teórica. Então, aqui, a gente chega já na parte de sistema respiratório. Sistema respiratório, a gente vai ter, então, ali a parte da cavidade nasal, da fossa nasal. Então, o que a gente está vendo aqui? Um corte, que a gente consegue ver aqui, né, o nosso septo nasal. Então, aqui a gente vê a presença de cartilagem hialina. A gente consegue ver as conchas nasais médias. Aqui não dá para ver muito bem, mas seria a concha nasal, né? Inferior. Sim. E aí a gente tem um epitélio diferente em cada região aqui, mais ou menos. Então, aqui a gente vai ter um epitélio olfatório. Então, aqui vai ser a mucosa olfatória. Aqui a gente vai ter a mucosa respiratória, que é o epitélio respiratório, que todo mundo já deve ter decorado para amanhã, né? E nessa porção anterior aqui, do nariz, né? A gente tem pensa assim, ainda está pertinho da pele. Então, a gente tem o nosso tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Então, acho que a gente consegue lembrar bem. Então, primeiro, estratificado pavimentoso, aí aqui, perto do septo, aqui, nessa parte mais anterior, a gente tem a mucosa respiratória e a mucosa olfatória mais lá perto do osso etimoide, esfenoide, não lembro mais qual que é, faz tempo que eu não vejo isso. E aí, a gente tem aqui, então, só pra gente saber, ela nem vê isso, mas eu acho que é interessante a gente saber. Olha o tecido aqui, é um zoom dessa parte aqui inicial. Então, aqui a gente tem um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso. Aí pode ser não queratinizado ou queratinizado, depende da região, né? Aqui é não queratinizado. E aí a gente vai progredir aqui, então, para o epitélio respiratório, que é um tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado, colunar, ciliado, com células caliciformes. Esse é o epitélio respiratório. Aí, epitélio respiratório aqui, o que a gente tem embaixo desse epitélio respiratório aqui, que é importante? Lâmina própria, com tecido conjuntivo frouxo. A gente vai ter glândulas ali, e a gente vai ter vasos sanguíneos, né? Aqui é uma veia, né? Que a gente é importante ali para aquecimento, para poder umidificar aquela passagem, aquele ar que vai passar ali, né? E logo abaixo aqui, cartilagem hialina. Lembrando que isso aqui que a gente está vendo é tudo um zoom dessa região aqui, né? Beleza. Aí, tá, e o epitélio olfatório, ele também é um epitélio pseudoestratificado, só que ele é mais celularizado. E a gente vê aqui, então, nervos olfatórios, né? Aqui a gente está vendo um axônio, por exemplo. Aí a gente tem aqui esse epitélio olfatório, que é muito parecido com o outro epitélio. Eu não sei exatamente, mas eu acho que esses aqui não são cílios, são prolongamentos dos dos nervos, eu vou confirmar. E a gente tem também glândulas aqui, olfatórias. Então, se cair essa lâmina aqui para vocês, é a fossa... Depois eu vou explicar como que eu diferencio fossa nasal de traqueia. Mas então, se cair isso aqui, lembra que é a fossa nasal. Lembra que os epitélios aqui, ó, eles vão se alterando. Aqui tem cartilagem hialina. Então, se ela te perguntar qual que é isso aqui, que é essa imagem, né? Identifica o tecido, identifique o órgão, sei lá, fossa nasal, tá? Aí agora a gente vai para a traqueia. A traqueia é um tubo, não é? Então já começa aí a grande diferença da traqueia. Pensa que lembra de tenta fechar aqui. É um tubo, tá? E a fossa nasal não é um tubo. Então já começa aí a grande diferença da traqueia e da fossa nasal. Aí, aqui, o que a gente tem na traqueia? A gente tem a camada mucosa, a gente vai ter essa parte aqui que vai ser o anel traqueal, e a gente vai ter a camada adventícia. Na mucosa, o que a gente consegue ver aqui nessa mucosa? O epitélio respiratório
E na lâmina própria, a gente vai ter glândulas e vasos sanguíneos. Mesma coisa aqui, né? A gente não tem que aquecer o ar que tá passando, enfim, etc. E aí a gente vai ter esse anel traqueal, que na verdade nem é um anel, porque ele nem chega a formar tudo. Justamente para que que a traqueia ela possa sempre estar aberta ali para passagem de ar. Ela tem essa mobilidade, assim, por isso que não é um anel totalmente fechado. E aí a gente vai ter aqui cartilagem e hialina também. E aí a camada adventícia. Então, o que a gente está vendo aqui na traqueia em um momento maior? Epitélio respiratório, que todo mundo já sabe qual que é, né? Por isso que eu não estou falando toda hora. Que a gente lembra lá da hemorragia de choque, pseudoestratificado, ciliado, cilíndrico, células caliciformes. E aí, aqui, gente, é engraçado que a gente vê esse pedaço branco aqui, mas na vida real tá tudo juntinho, né? Então, a gente vai ter logo abaixo, né, do epitélio respiratório, a lâmina própria de tecido conjuntivo, e depois placas. Não é placa, né? É um anel cartilaginoso aqui, né? Não são placas de cartilagem, são um anel cartilaginoso aqui, que se rompeu, mas é um anel. E aqui também adventícia com um músculo liso também. Então, aqui, para a gente lembrar dessa imagem aqui da hemorragia de choque, qual que é esse tipo de epitélio que ela vai cobrar na prova amanhã? Com certeza que ela adora. Epitélio de revestimento, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes, tá? Aí a gente vai chegar lá no pulmão. No pulmão, a gente vai ter brônquio, bronquíolo, alvéolos, bronquíolo respiratório. Então, a gente já começa com o brônquio. Qual que é a grande diferença do brônquio para o bronquíolo? A bateria tá acabando. Qual que é a grande diferença de brônquio para bronquíolo? O brônquio, ele vai ter músculo liso, o bronquíolo também. Glândulas, músculo... deixa eu colocar aqui, né? Então, aqui é o bronquíolo, aqui é o brônquio. O brônquio, a gente vai ter placas de cartilagem. No bronquíolo, a gente não tem placas de cartilagem. A gente tem glândulas no brônquio, aqui a gente não tem glândulas. Aqui a gente tem músculo liso, aqui também a gente tem músculo liso. Então, aqui eu já sei que é um brônquio. Por quê? Porque eu vi placas de cartilagem. E vi glândulas também, bem pequenininhas. Mas o que vai determinar lá na hora da prova, quando vocês fazerem, vai ser as placas de cartilagem. E aí uma dica. Juliana, por que isso não é traqueia? Porque, veja bem, eu já não estou na lâmina do pulmão, eu já não estou vendo alvéolos aqui. Estou vendo placas de cartilagem. Aí aqui ficou parecendo que é uma placa de cartilagem, mas não é, né? Porque ela é um anel inteiro. Só que a gente, na traqueia, lembrar que é um tubo também. O brônquio também, mas só que a grande diferença é porque está aqui no pulmão, né? É a lâmina aqui dessa parte do pulmão. A grande diferença é placas de cartilagem. Outra coisa, a gente só tem tecido linfático associado ao brônquio. Eu vou até escrever aqui. Isso aqui significa tecido linfático associado ao brônquio, não é bronquíolo, isso é questão de prova. Tá? Então, isso aqui é um balde. Ela não costuma cobrar, não, mas ela costuma cobrar na teórica. Aí a gente chega no bronquíolo. Então, a gente tem uma camada bem legal ali de músculo liso, que é a grande diferença. E a grande diferença é que a gente não vê placas de cartilagem, né? Fica bem claro agora pra gente ver a diferença entre os dois, né? Aí a gente chega no bronquíolo respiratório, que eu acho que nem tem como confundir com um bronquíolo aqui, porque a gente nem vê essa camada de músculo liso, a gente vê mais espaçamentos ali nesse epitélio ali, mais ou menos. Então, acho que não tem erro, né? Aí, isso aqui ela gosta de cobrar muito. Então, você tem que saber o que você está vendo aqui nesse septo. Então, a gente está vendo aqui alvéolos, né? E entre os alvéolos, septos alveolares. O que a gente vê nesses septos alveolares? A gente vê capilares. Aqui dá para ver direitinho as hemácias, né, dentro dos capilares. Então, a gente vê capilares. A gente vê pneumócito do tipo 1. Pneumócito aqui do tipo 2 dá para ver direitinho. Isso é importante vocês saberem. Então, aqui, o que é isso aqui? Septo interalveolar, ela pergunta. O que é? Então, aqui, né, entre dois alvéolos, a parede comum é um septo interalveolar. Aqui a gente tem o pneumócito do tipo 1, que ele vai ser mais fininho, e o pneumócito do tipo 2, que ele vai ser mais gordinho. Aí a gente tem as células de poeira, né, no pulmão, que são os macrófagos, que se lembra lá do macrófago, que é meio fantasmagórico, bem grandona, com núcleo grande, transparentezinho.
Gente, parte prática é isso. Eu acho que as lâminas são muito diferentes umas das outras e não tem muito como confundir. Aí agora, vamos para a parte teórica que ela costuma cobrar. Deixa eu abrir aqui para ver. Vamos começar pela... Vou ir seguindo aqui a ordem. Então, o que ela pode perguntar? Então, ela pode te perguntar desse tecido e do que ele é composto, se ele tem... Como que essas lamelas se organizam, né? Como que essa é organizada dessas fibras colágenas. Saber de periósteo, né? Saber que esse aqui forma protrabéculos, esses lamelas. E lembra, gente, que é tecido conjuntivo, tá? É um tecido conjuntivo, não é tecido epitelial. Tá, aí vamos pro próximo. Aí também já cobrou isso aqui, ó. Cartilagem. Tá, então de cartilagem a gente tem que saber. Localização da cartilagem, ela sempre cobra. Então vamos lá, ela vai colocar a imagem para vocês da cartilagem. Então ela vai colocar para vocês lá a imagem da cartilagem, que pode ser a fibrocartilagem, pode ser a hialina ou a elástica. E aí ela vai te perguntar o que ela costuma perguntar exatamente. Deixa eu ver exatamente como que ela pergunta. Aí ela pode te perguntar se a cartilagem apresenta pericôndrio ou não. Aí o que a gente lembra? Qual que não apresenta pericôndrio? Fibrocartilagem. Aí ela te pergunta onde que é encontrado. Então, se você sabe de cor onde que é essa cartilagem encontrada, você já mata a questão. Então, se ela te perguntar, por exemplo, ela costuma perguntar traqueia e brônquios. Qual que é a que faz parte da traqueia e do brônquio? Qual que faz parte da ouvido externo? Ela sempre pergunta. Então, saiba que a cartilagem é elástica, localização no ouvido externo, laringe, nananana. Fibrosa, discos intervertebrais, simples e púlpica. Adulto, fossa nasal, traqueia e brônquio. Então, a cartilagem hialina é a que a gente tem mais presente no nosso corpo, tá? Só para caso pergunte isso também. Então, eu peguei o print do slide e coloquei aqui. Então, saibam onde é a localização, que aí vocês acertam a questão. Aí, ela pode falar assim, então, vamos supor que caia a cartilagem elástica lá para vocês. Aí ela vai colocar os elementos celulares encontram-se enfileirados. Não, porque é na fibrocartilagem que os elementos se encontram enfileirados. Aí a localização, saber quem tem pericôndrio ou não é importante. E a constituição da matriz extracelular, que eu já falei, colágeno tipo 2. Colágeno tipo 1 é osso e colágeno tipo 2 é cartilagem. Aí tá, músculo, né? Pode cobrar músculo liso, estriado ou não. Aí ela pergunta as características. Aí, vamos supor, caiu o músculo liso em uma das últimas provas lá dos meninos. Aí ela coloca, músculo liso apresenta células alongadas e multinucleadas. Aí a gente já vem aqui, ó, também. Ou células fusiformes, núcleo único, núcleo central. Então, vocês têm que saber se o núcleo é central ou se o núcleo é único. Então, no músculo liso, o núcleo, ele é único. Então, ela não é multinucleada. Pergunta também se possui... Aí pode falar que possui núcleo periférico? Não, porque o núcleo do músculo liso é central, então vocês têm que decorar isso. Aí ela fala que apresenta formato fusiforme. Sim, o músculo liso apresenta formato fusiforme. Pode falar que apresenta disco intercalar. Não, disco intercalar é do estriado cardíaco. Então, vocês têm que saber essas características. Ô, Ju, só uma dúvida. Fibrocartilagem também é colágeno tipo 2? Porque eu acho que no slide dela, se eu não me engano, tá tipo 1. Tipo 1. Até anotei aqui na hora que eu tava falando. Não anotei, mas é tipo 1 e não possui pericôndrio. Essas são as grandes diferenças. Por isso que ele é um tecido. Por isso que ele tem a constituição também de... Inclusive, ele tem fibroblastos que vão produzir esse colágeno tipo 1. É isso mesmo. Gente, isso é muito importante, porque caiu na prova, tá? Vou até escrever aqui para deixar anotado já. Não possui colágeno tipo 2. E eu esqueci de falar mesmo. Por isso que ele é tão diferente dos outros dois em questão de coloração. Por conta, assim, essa coloração aqui está
em outra coloração, mas a hematoxilina e eosina, ele não fica tão corado como a coloração hematoxilina e eosina, porque o colágeno dele é tipo 1, não é o tipo 2, que cora, que tem muita afinidade pela hematoxilina e eosina. Muito bem lembrado. Então, vamos lá. Então, a Kelly acabou de falar, eu ia falar também. Cartilagem fibrosa, cheguem sabendo que não existe pericôndrio e colágeno tipo 1, e que os condrócitos vão estar em fileiras. Nisso, já vão matar uma questão. Então, se cair, por exemplo, na cartilagem elástica, falando que os condrócitos se organizam em fileiras, está errado. Se cair falando que a cartilagem elástica é colágeno tipo 1, está errado. Então, gravem isso. A dica, se você gravar um, você grava essa daqui, que é a mais diferente das outras. Então, tá. Perguntam de quem é encontrado, que eu já falei. E aí vai falar envolvido por fibra elástica? Não, né? Envolvido por fibra colágena. Outra questão. Ah, tá. Em tecido ósseo esponjoso. Não coloquei aqui. Mas aí ela te manda identificar a célula apontada, às vezes, né? Isso eu tô falando da última. Você sabe que eu me basei na última prova, né? Aí pode ser que seja certo, pode ser que não. Aí se ela te apontar para essa célula aqui, todo mundo sabe que é o osteócito, né? Não vai. Gente, vocês não vão colocar aqui que vocês conseguem diferenciar osso de cartilagem, né? Até mesmo pela coloração já ajuda das lâminas. Então, aqui é um osteócito. E aí ele te pergunta, aí você vem aqui nesse slide também, você tem que chegar sabendo isso aqui, tá? A função de cada um. Então, o osteócito é responsável por manter a matriz. Quem que é responsável por reabsorver a matriz? O osteoclasto. Isso aí cai, tá? Então, o osteoclasto é responsável por reabsorver a matriz óssea. Aí, osteoclasto e osteoblasto, vocês têm que saber diferenciar também. Saber que o osteoclasto é uma célula multinucleada. Ou seja, né, vários núcleos, que ela é maior. Saber que os osteoblastos são células mais cuboides. Os osteócitos têm mais prolongamentos citoplasmáticos. Isso aqui vocês têm que chegar lá sabendo, que aí vocês vão fechar a prova. Tá, aí vamos para as próximas questões que ela pode te pedir. Aí ela te pergunta o nome do epitélio naquela questão de escrever, ela te pergunta. Cite o nome do epitélio que reveste a traqueia. Epitélio respiratório. Aí você vai lá e escreve qual que é o epitélio. Aí depois ela pergunta qual que é a característica histológica. Aí, pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Então, o nome do epitélio é epitélio respiratório. Ah, tá. Aí ela pergunta isso aqui também. Qual que é o nome da parede comum a dois alvéolos? Septo interalveolar. E aí ela te pergunta quais são os componentes dessa estrutura. Então, todo mundo já sabe que tem pneumonócito tipo 1, pneumonócito tipo 2, a gente sabe que tem macrófago. Lembra que tem uma célula endotelial. Endotelial capilar. Não tem célula mesotelial. Então, ela geralmente ela pede assim. Ela fala quais são, exceto. Aí ela coloca essas 4 opções aqui. Aí ela coloca mesotelial. Aí, exceto, é essa, né? Porque é endotelial, tá? Aí ela pergunta qual que é o nome da célula que apresenta junção de oclusão que... Deixa eu abrir aqui. Aí ela vai te perguntar qual que é a célula do pulmão. Então, você não vai nem colocar osteócito, tá? A gente tá falando de pulmão, né? Então, presta atenção. Qual é a célula do pulmão que apresenta junção de oclusão que impede a passagem do fluido extracelular? Aí, tipo 1. Se ela te pergunta qual que é a célula que produz surfactante? Todo mundo já tem que chegar a saber, né? Pimenose tipo 2. Qual que é a célula que tem citoplasma vacuolizado? Tipo 2. Qual que é a que tem citoplasma delgado? Lembram lá que o pimenose é mais fininho, então ele vai ter um núcleo mais achatado, o citoplasma mais delgado. O pimenose tipo 2 vai ter mais vacúolo e vai ser mais arredondado. Aí cai na questão, tipo assim, ela pergunta isso na prática e aí na teoria que você tem que escrever. Próxima questão. Aí ela manda você identificar se é um bronco ou um bronquíolo. Aí vai depender. Se tiver placas de cartilagem, bronco. Se tiver mais músculo liso, só músculo liso, né, basicamente, aí é bronquíolo. Aí ela te pergunta, em relação a essa estrutura, é correto afirmar que não apresenta placa de cartilagem? Verdade. Não apresentam glândulas? Verdade, porque o bronco não apresenta... Vamos lá, vamos ver o bronco de novo, porque eu tô falando aqui a questão, né?
Ela pode te perguntar, vai cair o bronco. Aí ela te pergunta, não apresenta placas de cartilagem. Ela coloca essa foto. Verdade, não tô vendo placas de cartilagem. Não apresenta glândulas. Verdade, que eu não tô vendo glândula aqui. Aqui eu tô vendo glândula. Apresentam nódulos linfáticos bronquíolo? Não, porque o tecido linfático é associado ao brônquio. Então, BALT, só aqui. E aí ele vai falar, apresenta camada de músculo liso bem desenvolvida? Sim, isso aqui é uma camada de músculo liso bem desenvolvida. Aí ela pergunta também... isso aqui é importante vocês saberem, tá? Deixa eu mostrar aqui no slide. As porções do sistema respiratório e quais são os epitélios de cada parte, né? Que eu já falei também, né? Essa parte do vestíbulo aqui vai ser o não queratinizado e a parte respiratória vai ser pseudocolunar, né? Tem uma imagem aqui do slide dela. Tá, isso aqui ela sempre pergunta. Tipo assim, porção condutora vocês têm que chegar sabendo. E porção respiratória, né? Quais são? Juliana, só uma dúvida. Onde fica o BALT? Fica em uma das 3 camadas ou fica fora? Do BALT? Ele fica meio que externo, né? Tá bom, ok. É porque no slide dela também não estava especificando. Aí eu fiquei na dúvida. Eu vou confirmar para você certinho. Você disponibiliza esses slides pra gente, fazendo favor? Sim. Obrigada, viu? Gente, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Não. É isso, a prova eu acho que vai estar muito tranquila, realmente, assim. Saibam isso que eu falei, esses slides aqui, vocês sabem que eu tiro print dos slides das questões que quer na prova. Então, se vocês sabem, chegam decorando isso aqui tudo, vocês arrasam na prova, independente se for a prova A ou B, porque ela vai cobrar dentro disso, entendeu? Então, a nutrição, como que acontece a nutrição do tecido cartilaginoso, como que não acontece. Já acabei de falar tudo aqui, né? Vocês já sabem. É isso mesmo, gente. Então, olha, a organização histológica, o que tem na lâmina própria? Decorem o que está no slide, que vocês chegam sabendo bem. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida na parte teórica, aí abre esse slide no tempo que está falando isso aqui, entendeu? Tipo, no tempo tal tá falando isso. Aí, vai lá ver o que ela fala. Gente, quem tá jogando? Um barulho aqui. E depois férias, né? Nossa, 3-0? Chocada. Então tá, gente. Beijos. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então vamos encerrar a monitoria. Boa prova amanhã. E espero que todo mundo tenha passado, hein? E não... Vou mandar o slide agora. Vou até mandar aqui. Tchau, gente. Vou mandar lá no WhatsApp agora. Boa noite.